Vamos agora apresentar o nosso primeiro case sobre hiperautomação na prática, cuja ideia é mostrar para vocês como que a hiperautomação é algo real, concreto, disponível e que já pode ser aplicado na empresa de vocês. Lembrando que a iProcess tem um amplo portfólio de fornecedores de tecnologia, os principais fornecedores do mercado como IBM, Oracle, Automation Anywhere, IPF, Lecom, que trazem no seu portfólio diversas ferramentas que nos ajudam nessa jornada e, como vocês vão poder ver nesse case, a iProcess tem capacidade de mesclar e pegar o melhor de cada ferramenta de cada fornecedor para desenhar uma jornada excepcional de hiperautomação. Bom, o primeiro case então que a gente vai apresentar de hiperautomação é de um clube de vinhos. Na verdade é de um restaurante chamado Merlot Gaúcho Wine Restaurant, que até algumas semanas atrás tinha dois grandes negócios. O primeiro é que ele tinha uma loja de vinhos, uma adega, na qual ele vendia vinhos para os seus clientes, e ele tem inclusive clientes que são somente de compra de vinhos na sua adega. E junto a isso, ele inovou e ele também criou um restaurante, onde esses clientes inclusive podem comer e beber no restaurante e utilizar os valores da adega para usufruir dos vinhos que ele oferece no seu restaurante. Apesar de já ter grandes negócios com muita sinergia, o dono do Merlot Gaúcho Wine Restaurant percebia alguns problemas no sentido de sazonalidade do negócio, de algumas vezes a adega ter um volume maior de vendas e outras vezes o restaurante. E agora, em tempos de crise, ele está com os dois negócios muito parados. Não consegue vender muitos vinhos na loja e o restaurante está fechado. E por isso ele resolveu expandir e criar um novo negócio dentro da sua oferta, que é criar um clube de vinhos. A principal expectativa na criação desse clube de vinhos é criar uma sinergia, onde ele vai poder fazer uma assinatura mensal de vinhos, onde os clientes vão receber todos os meses, através de uma mensalidade, 2 garrafas escolhidas a dedo e selecionadas a dedo pelo Merlot Gaúcho. E, juntando a isso, para poder criar mais sinergia ainda, quem for do Wine Club vai ter vantagens quando for no restaurante. Vai ganhar pontos, vai ter descontos, vai ganhar alguns pratos adicionais, para justamente criar uma sinergia e fazer que os 3 negócios possam rodar junto com aqueles amantes do vinho que frequentam o Merlot Gaúcho Wine Restaurant. E para fazer isso, ele vai ter uma jornada para a criação desse novo negócio. Basicamente, nós temos que definir quais são as diretrizes desse novo negócio, identificar os processos que o compõem e que não existem hoje ainda. Para cada um desses processos que vai ter uma relação direta com seus clientes, definir a jornada do cliente nesses processos e prever como ele vai fazer essa implementação para poder colocar logo esse negócio no ar. Ele vai implementar os processos, vai inaugurar o Clube do Vinho e aí vai começar um trabalho de medição e de avaliação de resultados. Para isso, a primeira etapa é ele definir as grandes diretrizes e, particularmente, ele definiu como pontos importantes aumentar a sinergia entre os clientes da adega e os clientes do restaurante, Ou seja, que clientes da adega possam virar clientes do restaurante, que clientes do restaurante possam virar clientes da adega e todos clientes do clube de vinho. Além disso, ele tem muita sazonalidade. No inverno, é mais comum as pessoas irem lá comer no restaurante. No verão, é mais comum ele ter uma venda de espumantes, por exemplo. E isso dá uma sazonalidade e não dá uma tranquilidade para ele em relação ao negócio. E justamente por causa disso que um faturamento recorrente também passa a ser importante. Algo que uma assinatura mensal de um clube de vinhos pode trazer para o negócio. Ele quer também fidelizar os clientes, quer cada vez mais que os clientes se identifiquem o Merlot Gaúcho como a sua referência na compra e degustação de vinhos e, evidentemente, quer ter, a partir de novos negócios, mais uma opção de sobrevivência em tempos de crise. Para isso, ele trouxe algumas premissas para viabilizar esse projeto.
premissas que a gente só vai conseguir atender justamente se a gente aplicar uma estratégia de hiperautomação. Ele quer rapidamente implantar esse novo negócio, porque ele tem que justamente sobreviver a um tempo de crise. Ele gostaria de implantar o clube de vinhos já com assinatura em 30 dias e ter uma expectativa de nos próximos 90 dias já poder reabrir o restaurante e já começar a dar pontos e dar sinergia para os seus clientes. Além disso, ele tem sistemas muito específicos e de difícil manutenção, e ele precisa de uma solução que tenha baixo impacto ou nenhum impacto nos seus sistemas legados. Então vamos começar com a identificação de processos. Como vocês podem ver, o Merlot Gaúcho ele utiliza o BlueWorks Live como sua plataforma de modelagem de processos, de arquitetura de processos. Então ele tem todos os seus processos da sua cadeia de valor desenhados aqui, BlueWorks Lives, onde eu posso ver os macroprocessos, os grandes processos, os macroprocessos, os processos dentro desses grandes macroprocessos e, inclusive, posso detalhar e ver toda a documentação de cada um deles através do link de cada um dos processos. Vejam que o processo já está modelado em BPMN, todo documentado, então o restaurante ele conhece os seus processos e agora ele vai criar um novo macroprocesso que é de adesão ao Clube do Vinho, onde ele vai avaliar numa reunião com várias áreas de negócio quais são as grandes etapas, os grandes conjuntos de processo que fazem parte desse macroprocesso, como por exemplo o credenciamento, onde a pessoa faz o seu cadastro e se habilita, a entrega, onde ela recebe o produto, o cancelamento, onde ela pode cancelar essa assinatura, e a manutenção com questões que dizem respeito ao dia a dia da operação do Clube do Vinho. Vamos começar fazendo a criação do processo de adesão. É o mais importante, é aquele processo que o usuário vai, o cliente vai primeiro aderir para começar a sua jornada junto com o restaurante. Então vejam que, novamente, numa outra reunião de to-be, de definição de processos, nós estamos utilizando o BlueWorks para definir também as grandes etapas, né, os grandes subprocessos do processo de adesão, que faz parte a solicitação do pedido do cliente, a validação desse cliente, o cadastro no nosso sistema, a cobrança da primeira mensalidade e a recepção. E agora nós estamos criando as atividades que compõem esse processo, como, por exemplo, o cliente ele começa informando os dados pessoais, colocando a sua foto de identidade e seu endereço de residência para fins de cadastro. Aí existe uma etapa de validação, onde é feita a checagem dos dados que estão nos documentos entregues pelo cliente, com os dados que ele informou. Também é feita uma validação na Receita Federal. Depois, com tudo confirmado que o cliente está apto, é feito o cadastro desse cliente no RP, e aí vai ser feita a primeira cobrança para que possa se confirmar a sua adesão ao Clube do Vinho, que pode ser por PayPal, por boleto ou por cartão de crédito. Por fim, o e-mail vai ser encaminhado para o cliente dando parabéns a ele, e uma pessoa da área de marketing vai entrar em contato para que ela possa dar as boas-vindas a esse cliente. Vejam que esse processo ele foi automaticamente criado em BPMN pelo BlueWorks. É uma parte também muito legal da ferramenta. Você cria o processo de forma fácil, qualquer usuário pode criar esse processo daquela forma, e ele automaticamente cria o processo em BPMN. Mas agora a gente vai começar a fazer um refinamento desse processo. Vamos começar a definir melhor as etapas, vamos começar a criar as responsabilidades por cada atividade. Então já estamos numa segunda ferramenta de etapa de refinamento, em que condições, exceções, caminhos alternativos são definidos. Como vocês podem observar, a primeira raia do cliente para fazer a solicitação, a segunda raia do back-office para fazer a validação, a terceira raia de cadastro para cadastrar o cliente no RP, a quarta raia do financeiro tem todas as opções que foram habilitadas para esse cliente para fazer uma cobrança por boleto, PayPal ou cartão de crédito. E por fim, estamos criando ali uma última raia, que vai ser a raia onde eu vou dar as boas-vindas, e que é a raia de marketing, e começar essa jornada com esse cliente. A etapa seguinte é a etapa de
definição de como vamos fazer a implementação desse processo. Vamos começar com a parte de identificação e captura cognitiva dos documentos que o cliente informou, onde vamos usar um produto da IBM chamado Business Automation Content Analyzer, o IBM BACA. Além disso, vamos trabalhar com o conceito de robôs, tem uma série de atividades repetitivas aqui, então vamos utilizar a plataforma do iPath para fazer a robotização. Vocês podem ver ali que nós estamos fazendo a robotização da conferência no site da Receita e do registro do cliente no RP. E o processo como um todo vai ser orquestrado, né, pela solução de BPMS da Oracle Integration Cloud. E através dessas 3 plataformas, nós vamos então ter capacidade de fazer a automação do processo como um todo, ponta a ponta, sem impactar diretamente o desenvolvimento nos sistemas legados. Ainda nessa etapa de detalhamento da implementação, nós vamos começar a colocar algumas exceções que precisam ser tratadas, como, por exemplo, o documento de identidade ou de comprovante de residência não baterem com os dados informados, ou a conferência desses dados na Receita não bater com o CPF dele, não bater com o mesmo nome, não bater com um CPF que esteja aprovado, que esteja vigente. E aí, todo esse detalhamento de tecnologias e de exceções nós fazemos nessa etapa de definir a implementação do processo. E aí nós começamos a etapa efetivamente da implementação. E aqui eu quero mostrar para vocês o quanto que essas tecnologias de hiperautomação, que já se mostraram como BlueWorks Live, muito produtivas no momento de definir e discutir o processo, também o são no momento de desenvolver esse processo. Aqui vocês estão vendo o Oracle Integration Cloud, a solução de BPM da Oracle, onde o usuário ele inicialmente criou um novo fluxo de adesão, criou uma atividade inicial e está agora definindo o formulário para essa atividade inicial. Vejam o quanto é simples fazer a criação desse formulário. Nós temos uma palheta na esquerda, os elementos são arrastados para a parte central. Na parte da esquerda, nós temos a palheta na direita e na parte da esquerda temos as propriedades, né? Onde eu faço a configuração de cada componente. Faço isso tudo sem programação, simplesmente através da parametrização dos elementos do meu formulário. E isso vai gerar uma interface que vai funcionar tanto no ambiente de desktop como num tablet ou num celular, por exemplo, porque ele é totalmente responsivo. A etapa seguinte é nós fazermos agora a definição do processo. Então vocês podem observar aí que o usuário está criando aquele mesmo processo que foi definido em BlueWorks Live, ele agora está criando dentro do Oracle Integration Cloud para fins de implementação. Na parte da direita, nós temos uma palheta que tem dezenas de componentes em BPMN já pré-configurados, já preparados para serem parametrizados. Isso me dá um poder muito grande de criação de processos, porque esses elementos eles já têm uma lógica própria, de acordo com o tipo de elemento. Como nós estamos vendo aqui, primeiro nós incluímos um elemento de chamada de serviço para poder chamar o BACA, né, para chamar a solução de captura cognitiva. Depois nós colocamos um elemento de tomada de decisão para poder identificar se realmente os dados batem ou não batem com o documento. E um gateway para poder avaliar o caminho que deve ser seguido. A mesma coisa nós vamos fazer com o serviço para identificar se o comprovante de residência é válido, né? Então também vamos chamar o serviço do BACA para nos trazer os dados desse comprovante. Também vamos criar uma atividade de decisão para validar esses dados e também vamos colocar um gateway para verificar se os dados batem e se os dados não baterem, nós vamos enviar um e-mail para o cliente informando que os dados não estão de acordo com o que foi informado por ele no formulário. Vejam que aqui ele está escrevendo o texto do e-mail, então realmente é uma interface muito simples de desenvolvimento de processos, porque você consegue fazer muita coisa, você consegue automatizar um processo inteiro, parametrizando esse processo através da ferramenta, sem precisar necessariamente saber desenvolver, e sim somente parametrizar. E você faz isso com muita rapidez,
com muita velocidade. Essa é uma característica fundamental das soluções de hiperautomação. Ela tem que ser de fácil utilização, ela tem que ser de rápido desenvolvimento, ela tem que ter uma interface gerada para o cliente final muito boa, que é o que acontece em soluções como o BPM da Oracle, por exemplo, né? Então, fizemos inicialmente a criação do formulário, agora seguimos aqui fazendo a criação do processo, né? Para não nos delongar muito, eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse processo no final. Então, vejam que ele vai agora abrir, já após o desenvolvimento do formulário do processo inteiro, o desenho do processo. Vocês podem ver que eu tenho aqui a solicitação, a parte do BACA de fazer toda a leitura cognitiva, depois a parte do RPA, né, de chamar um robô para conferir os dados na receita, também depois fazer um outro robô para registrar o cliente no RP, são atividades de robô essas aqui. Após, a gente vai avaliar a forma de pagamento, de acordo com a forma de pagamento a gente vai ou emitir um boleto, e vai ser um robô a fazer isso, ou vamos chamar serviços das operadoras de cartão ou PayPal para fazer o débito. E por fim, vamos mandar um e-mail de boas-vindas e habilitar a primeira atividade humana do nosso processo, que é quando já está tudo pronto, o marketing vai dar as boas-vindas. Ainda o formulário de apoio que vai ser apresentado para o nosso cliente ficou dessa forma, né? Identificando aí o nosso clube do vinho, com uma série de informações que o cliente vai ter que informar para poder startar esse processo, para poder fazer a solicitação. E isso tudo ele vai poder startar através de um computador, de um browser, de um tablet ou de um celular, né? A interface ela é toda preparada para se adequar ao ambiente que o usuário criou, que o usuário acessou a aplicação. A segunda tecnologia que a gente vai utilizar é o BACA. O BACA é uma tecnologia de captura cognitiva que trabalha através do conceito de ontologia. Basicamente, aqui eu estou criando uma ontologia de uma identidade. A ontologia, basicamente, o que ela me permite? Permite que eu crie chaves, né, como a gente está criando aqui, CPF, data de emissão, o número da identidade, e eu coloco ao lado das chaves, numa árvore, quais são os possíveis campos de ligação que eu tenho que procurar no documento para poder encontrar essa chave. Então vejam como é rápido e como eu consigo facilmente criar uma ontologia que vai me dar capacidade de capturar dados de um documento, como por exemplo um documento de identidade ou um documento de comprovante de residência, que também foi criada uma ontologia para ele. E a terceira tecnologia que a gente tem nessa nossa jornada de hiperautomação do processo de adesão ao Clube do Vinho é a criação dos robôs, né? Nós temos um robô para acessar o registro do cliente na receita, nós temos o robô, que é o que vocês estão vendo aí sendo montado em YPF, para fazer o cadastro do nosso cliente dentro do RP da empresa, que no caso aqui é um RP chamado OMI, é um RP todo web. Então o que vocês estão vendo aqui é o desenvolvedor criando o processo de automação. Vejam como isso também é relativamente rápido, relativamente simples, né? Evidentemente que está numa linguagem, está numa velocidade, né, aumentada aqui, não seria tão rápido, evidentemente, mas é muito rápido em termos de comparação com o projeto normal de tecnologia, né? Basicamente, o que o desenvolvedor está fazendo aqui no IPF é ensinando o robô a fazer a operação no sistema. Então, para isso, ele vai e entra no sistema e faz as operações utilizando os comandos específicos do IPF para isso. E aí o sistema ele tem que fazer os processamentos efetivos que são necessários, né? E você vai evoluindo, fazendo o trabalho manualmente com o aprendizado da criação do script que está sendo feito pelo desenvolvedor de RPA. Mas normalmente eu quero trazer aqui duas questões muito importantes para vocês. Vejam como isso é feito com velocidade e quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais das linguagens de criação de script vai perceber que não é só velocidade, é facilidade também. Os componentes da criação do script eles são orientados a tecnologias
E isso nos traz muita facilidade de identificar se eu quero mandar um e-mail, se eu quero navegar em uma tela, e tudo isso me conduz naturalmente a ensinar o robô a fazer esse processo. Aqui nós estamos vendo a segunda parte do processo, que é a parte em que ele entra no site da Receita, e o programador está ensinando então o robô a entrar no site da Receita, colocar o CPF, a data de nascimento e pegar os dados da pessoa para verificar se ela está com o cadastro adequado conforme o documento que foi informado. Por fim, até para vocês verem aqui o funcionamento, vamos olhar esse processo em execução. Então, agora vocês podem observar o cliente, né? No caso aqui, eu estou fazendo uma demonstração com os meus dados pessoais, né? Então, eu entrei no site do Merlot Gaúcho Wine Restaurant, pedi lá para entrar na página de adesão ao clube, e aí ele abriu aquele formulário que nós criamos rapidamente no Oracle Integration Cloud. Eu estou informando aqui os meus dados, meu CPF, data de nascimento, meu endereço. Se alguém quiser aqui vir a Porto Alegre, já sabe onde eu moro. Vou informar ali também o estado, os meus dados de contato, no caso aqui o telefone fixo ou o telefone da iProcess, né? Se quiserem falar com a gente, podem já utilizar o 3211 4036. Também o telefone celular, meu celular pessoal, também fique à vontade se quiserem falar comigo, e o meu endereço de e-mail. Foram identificados 3 possíveis planos que o cliente pode aderir. Ele pode aderir. E o nosso cliente aqui, ele aderiu ao plano do espumante gaúcho, que sai R$ 120 por mês. Por fim, eu estou fazendo o upload do comprovante de residência e da minha identidade, né? E aí, eu, enquanto cliente, vou startar esse processo, e esse processo vai começar um processo no workflow do Oracle Integration Cloud, que vai fazer toda a orquestração. Submetemos o processo, ele informou que o processo foi iniciado, e aí nós temos um robô com tudo aquilo que a gente conversou há pouco. A primeira etapa é a parte de captura cognitiva, então nós vamos chamar o IBM Baca, né? Passando os dados que o usuário digitou, passando os documentos que foram feitos o upload, e como vocês podem observar aqui, o Baca ele vai analisar o documento e vai identificar os campos desse documento para poder fazer depois a comparação através do motor de regra com os dados que o usuário digitou. No nosso exemplo aqui, eu informei corretamente o documento de identidade e residência, e agora nós vamos para a segunda etapa, né, para a segunda raia, que é a raia do robô. Nós desenvolvemos em UiPath aquele robô, vocês viram o desenvolvimento, aqui você já tem o robô trabalhando, ele está entrando com CPF, a data de nascimento, consultando os dados na Receita, valida ali o meu nome, minha data de nascimento está tudo ok, minha situação é cadastral e regular, né? E ele vai passar isso novamente para o BPM. O BPM valida isso, e aí já chama o próximo robô, que é o robô que faz o cadastro do cliente. Esse robô, como vocês estão assistindo agora, ele vai entrar no RP da iProcess, o homem, vai fazer o cadastro desse cliente, entrando com os meus dados pessoais que eu informei e que foram validados, né? Ou seja, meu nome, endereço, CPF, bairro, cidade, tudo aquilo que eu informei, inclusive meu e-mail, telefone, finalizando o cadastro desse cliente e validando então que o cliente está cadastrado e pronto para iniciar a sua jornada no Clube do Vinho. A próxima etapa é fazer o primeiro pagamento. No caso, eu escolhi fazer um pagamento por boleto. O pagamento por boleto exige que também o robô entre no OMI, no RP, crie uma ordem de serviço e indique que essa ordem de serviço vai ter atrelada a ela a emissão de um boleto. Então vocês estão vendo aí o robô novamente entrando no OMI. Isso tudo, vejam, está sendo orquestrado pelo BPM, ou seja, está tudo acontecendo de forma automática, sem interação de ninguém, porque foi tudo justamente definido com essas tecnologias, com essas ferramentas, e o BPM orquestra. Entrei com a ordem de serviço, informei que eu quero emissão do boleto, e o boleto vai sendo enviado então para a minha caixa de e-mail. Próxima etapa é enviado um e-mail de boas-vindas e é aberta uma atividade para a área de marketing para que ela possa entrar em contato com o cliente, dar um kit de boas-vindas para esse cliente, né? Vocês podem ver que a área de marketing ela tem acesso a todos os dados que o cliente informou, porque a gente permitiu isso, a gente assim determinou.
só que os dados aqui, evidentemente, são somente leitura. E aí a área de marketing vai fazer o contato, pode colocar algum comentário depois de como foi esse contato, e vai finalizar aqui o processo de adesão ao Clube do Vinho com mais um cliente inscrito no Clube do Restaurante. Agora vamos ver alguns indicadores que a própria solução da Oracle gera automaticamente com base nos processos que estão tramitando. Então vejam que existe uma série de indicadores já pré-prontos, e aqui nessa aba de análise de negócio vocês veem vários indicadores que foram criados pelos usuários. Então eu tenho um indicador de planos versus estado, esse indicador mostra o gasto médio por plano, e um terceiro indicador, gasto mensal que eu estou tendo, né, quanto que eu estou faturando em cada estado com o meu Clube do Vinho. Esses indicadores foram criados de uma forma muito fácil, e é isso que eu queria mostrar para vocês, porque é o próprio usuário que cria. Eu defino o processo, eu quero criar um indicador, no eixo X eu posso definir até duas variáveis de segmentação, no caso aqui eu vou criar o estado e o plano, e no eixo Y eu posso pegar uma dimensão, como por exemplo, buscar a média do valor gasto por plano, né? E ele me monta o gráfico e eu posso salvar esse gráfico, ou seja, na próxima vez não precisar fazer esse trabalho novamente. Eu salvo esse gráfico e sempre que eu entrar aqui na área de painel de controle, esse gráfico vai estar disponível ali na parte da esquerda, como vocês podem verificar agora. Ou seja, nós apresentamos aqui, dentro dessa jornada, a possibilidade de fazer de ponta a ponta, com velocidade, com ferramentas muito simples, uma implementação, na verdade, uma concepção do processo, começando lá com as ferramentas de descoberta e análise, no caso usamos o BlueWorks, o projeto e a implantação desse processo de forma muito rápida. Isso é hiperautomação. Isso é flexibilidade. Isso é possibilidade de dar para o meu cliente, para a minha área de negócio, o poder de fazer evoluções em seus processos, em fazer automações, em trazer transformação digital para a sua área de negócio, sem ter uma dependência grande com a área de TI, sem precisar investir grandes recursos de meses de desenvolvimento e então preparando o negócio para aquilo que é algo fundamental nos dias de hoje, que é a velocidade e a adaptação à mudança. Este então é o nosso primeiro case de hiperautomação. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido inspirador. E eu gostaria de lembrar que a iProcess é a melhor solução para vocês para acompanhá-los nessa jornada de hiperautomação. Nós contamos com 5 grandes fabricantes, fornecedores de software, que estão muito alinhados a essa jornada de hiperautomação, e na qual nós temos capacidade de trazer para as soluções de vocês cada vez mais as melhores tecnologias de cada fornecedor para conseguirmos ter a melhor jornada. Lembro que a iProcess é parceira no licenciamento, nas capacitações, em projetos de diagnóstico, redesenho e automação de cada uma dessas tecnologias. E convido vocês a conhecer o nosso próximo case, que é um case no processo de contas a pagar numa área de back-office do nosso restaurante Merlot Gaúcho. Como próximos passos, convido vocês, se quiserem aprofundar um pouco mais o assunto, a nos convidar para fazermos um workshop, apresentarmos esses conceitos para vocês e para as áreas de negócio. Estamos disponíveis também a fazer uma prova de conceito para poder mostrar a aplicabilidade da tecnologia, a fazer junto à construção de um business case e, evidentemente, a trabalhar junto na área de capacitação para prepará-los para essa nova jornada. Muito obrigado.